especial ouvir quem fala assim, com tanta paixão, tanto coração, né? Eu estava ali a comer mesmo, né? E como eu estava responsável pela pregação e tenho uma mensagem preparada dentro do tema, eu estava ali, não há problema, pode seguir, mas também há parte para nós falarmos dentro do tema. E antes de falarmos dentro do tema, entretanto, eu quero partilhar ali algumas fotos. Vou pôr atenção aqui no horário. É aqui mesmo que pregues, ok? Parece que eu estou um pouco longe de vocês. Né? Só um pouquinho mais para frente, pode ser? Obrigado. É isso, participar. Tem que tocar, cantar e carregar a mesa. A bênção é maior. Muito bem. A primeira foto ali. Primeira foto. Uau, que foto. Gente, eu fico até mais bonito ali no meio, hein? Minha esposa ao meu lado, o meu mais pequeno, de 10 anos, a minha filha Jamile, de 16. 16 ainda, viu? Viu, Gajos? 16 ainda, tá? Calma. E meu filho, no segundo ano da universidade, já com 19 anos. Viu? Irmãs queridas, jovenzinhas, já estamos a orar para os nossos filhos. Aliás, desde que, antes deles nascerem, Mário e eu já orávamos pelos nossos futuros, pelo nosso futuro genro. Não sabíamos que ia ser só uma filha, né? Nossos futuros noras, nossas futuras noras, já orávamos. E aí, grávido, orávamos, e pequenininhos, e oramos sempre. Vira e mexe, surge uma questão e nós oramos: ô Senhor, abençoe, o Thales precisa de uma rapariga assim, desse, né? O Senhor sabe como que o Thales é e tal. E conversamos com Deus, e Deus sabe o que o Thales precisa. E a Jamile tem que, ó Senhor, a Jamile já tem que ser um pouco diferente aqui e tal. Não estamos a ensinar Deus a dar bênçãos, né? Mas estamos a abrir o coração e pedir honestamente para Deus o que nós achamos que os nossos filhos precisam, mas Deus é que sabe e nós oramos, tá bem? Sabe qual que é a boa notícia? Nós trabalhamos nas Caldas da Rainha numa associação de hospitalidade, ou seja, nós recebemos pessoas para retiro espiritual. Às vezes as pessoas querem conhecer a região ali de São Martinho, Foz do Arelho, Caldas da Rainha. Eu gostaria de passar uns dias e descansar, tal. Pode. E aí nós montamos ali uma programação para atender essas pessoas que querem descansar, ou que querem ter um retiro, que, enfim, coisas assim. Olhem, vocês são convidados, porque assim, nós sabemos que Deus manda quem Ele quer que vá, não é? Então esse é parte do nosso ministério ali. E parte do ministério, parte do nosso tempo eu dedico a escrever. Eu resgatei, de vez em quando eu escrevi algum livro, quando estava lá no Brasil, e depois aqui parei um pouco, e aqui eu comecei a ter a bênção de escrever, né? Então a gente não pastoreia uma igreja local, então a gente tem tempo para escrever, né? Eu pastorei uma igreja por 20 anos e era muito duro arrumar tempo para escrever. Então agora eu não pastorei uma igreja local, tenho mais tempo para escrever, e parte do meu ministério é escrever. Por isso eu partilho o meu Insta, Bacilhos.Lima, porque através do meu Insta eu divulgo os livros, e agora boa parte deles é pela Amazon, porque é mais simples e a gente não gasta, então e é uma forma de abençoar as pessoas. E esse livro aí, Portugal não é Brasil, uma viagem por muitas delícias e curiosidades. Muito bom, já li. Olha, pastor, como é que é, não, pastor? Tem que falar, como é que é? Muito bom, eu já li. Olha, falou com convicção, né? Olha, muito bom, já li. Eu espero que seja uma bênção mesmo. E
Na verdade, eu escrevi esse livro para ajudar portugueses a compreenderem brasileiros, brasileiros compreenderem portugueses e terem uma proximidade que gere frutos, né? Enfim, essa foi a motivação. E como nós estamos no curso Kairos, se alguém quiser também, nós temos ali disponível esse Teologia de Missões, mas aí já é mais técnico, é para quem quer se aprofundar no tema de Teologia de Missões. Amém? Obrigado pela oportunidade. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Amém. Amém. Eu espero que estes materiais, este tempo Kairos, eu espero que esses poucos minutos que ainda temos possam nos ajudar a quê? A crescermos. Afinal, o texto de 1 de Pedro, ou melhor, 2 de Pedro 3,18, diz o quê? Crescei na graça. Já sabem? Já sabem? Ou então eu falo, vocês repetem? Crescei na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória. Assim agora, como no dia da eternidade. Então nós vamos trabalhar esse texto. Nós vamos dissecar aqui palavra ou expressões partindo daqui. O que é interessante notar é que se nós fôssemos recorrer ao contexto, o que nós vemos? Nós vemos uma malta ali que está a escarnecer do tema a segunda vinda de Jesus. Jesus vem. Jesus virá. É isso. Não, já faz muito tempo. Então, ao dizer isso, faz tanto tempo, Jesus não veio. E quando é que Jesus virá? Então, eles estavam a escarnecer, a zombar da segunda, ou sobre o tema da segunda vinda de Jesus. E para piorar a situação, havia gente ali, se nós voltarmos no texto, gente que queria se dedicar ou se dedicava a questões complexas, questões subjetivas, questões polêmicas. Ou seja, ao invés delas se aprofundarem em questões relevantes que fizessem diferença na vida delas, elas ficavam discutindo, não sei qual é a palavra apropriada aqui em Portugal, mas eu lembrei lá que nós dizemos picuinhas. Uma palavra equivalente aqui em Portugal. É igual. Ficar aí com coisas sem importância. Gostei do meu vizinho, eu moro numa aldeia. E aí a gente mergulha na aldeia para aprender da cultura. Não somos nós que vamos ensiná-los, mas pelo contrário, a gente tem que aprender deles. Afinal, Portugal não é o quintal do Brasil, então vamos aprender com os portugueses. E aí foi muito interessante, eu perguntei ao meu vizinho, então, conversando, porque se eu quero conversar com eles, a gente tem que plantar, a gente tem que trocar vegetais, legumes, e semana passada levamos uma cartela de ovos das nossas galinhas para os nossos vizinhos, e eles também dão-nos coisas, e assim. E aí nós fizemos um muro, a associação ela refez o muro que estava a cair. Aí o vizinho falou assim, seria bom colocar isso, isso e isso. Eu falei, tá, mas eu não percebi muito por quê. Mariquices. Mariquices. O que é mariquice? São coisas que não resultam necessariamente, você não precisa ter, mas se tiver, dá uma enfeitada. Eu falei, que interessante essa palavra. E sabe qual é o problema? É que às vezes a igreja de Jesus, ou nós, crentes em Jesus, discípulos de Jesus, a gente fica preocupado mais com mariquice do que com a essência do evangelho. A gente quer coisas que parece que são muito interessantes, porque elas aparecem,
mas que na prática elas não vão resultar. Qual que é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é isso que nós ouvimos do Colin. Deus nos abençoou para que nós possamos abençoar. Essa é a essência do Evangelho. Se ir para a Turquia está dentro desse propósito, amém, vamos abençoar, vai para a Turquia e volte. Não é? Se escrever um livro. Até ontem de manhã, eu estava... Não, anteontem. Ontem. Até ontem de manhã eu estava muito mal da garganta. Não descia nem saliva direito. E graças a Deus fiquei bem mesmo. Voltei a sentir agora. E aí, então, muitas vezes nós temos o livro. Então, eu escrevi o livro. Isso vai contribuir? Se for contribuir, amém. Porque se não for para contribuir, se não tiver motivação legítima, se não for instrumentalidade de Deus, não vai passar de mariquice. Eu sei, uma palavra... É uma palavra popular, né? É uma palavra, né, para se dizer numa pregação, né? Mariquice, né? Mas vocês entenderam, vocês perceberam. Eu usei para deixar claro que a essência do Evangelho é o que importa. Então, fomos abençoados para abençoar as nações. A nossa família, ela é abençoada para a gente abençoar as nações. A tua família é abençoada para a gente abençoar as nações. A associação onde nós trabalhamos, ela existe para abençoar as nações. Recebemos um adolescente, ele ficou 15 dias conosco. E agora nós recebemos uma outra chamada muito interessante. O pai viu no Insta da Associação Cascatas. Ah, vocês recebem jovens aí. Eu queria enviar meu filho aí para ficar 20 dias com vocês. Pode ser? Pode ser. Pode mandar o filho. De Granada, Espanha. Estamos esperando. Por quê? Porque ele viu que o último jovem que foi passou 15 dias conosco e fizemos de tudo. Passeamos, exploramos a região. Jogamos basquete, isso com os meus filhos também. Estudamos a palavra, caminhamos, mexemos, fizemos alguns trabalhos. Enfim, o resultado final, nos últimos dias, foi que nós subimos as dunas de Salir do Porto, 50 metros. E aí lá em cima, uma vista maravilhosa de São Martinho do Porto, uma vista maravilhosa, e conversamos sobre criacionismo, como é que Deus, né, fez tudo isso. Ele tinha informações mais do que eu tinha, falou sobre o criacionismo científico, o evolucionismo criacionista, umas teorias bem malucas, e aí a gente conversando, e chegamos aqui. Para que tudo isso? Para que esse investimento de 15 dias? Para que todo esse tempo investido? Para que esse tipo de conversa? Para aquilo que Jesus, que o Espírito Santo fez naquela hora. Naquele dia, este menino, este adolescente, confessou a Jesus e a vida dele mudou. Ele voltou para casa e os pais estão admirados porque ele começou a ler a Bíblia. Adolescente, salvo por Jesus, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. E foi isso que ele começou a fazer. Ele apenas visitava a igreja. Como eu visitava a igreja. Quando eu tinha 16 anos, eu precisei encontrar-me com Jesus pessoalmente. Eu era filho de evangélicos que me levavam para as reuniões da igreja. Com 16 anos eu precisei confessar a Jesus, reconhecer que eu era pecador, eu precisei entregar-me a Jesus, confessar pessoalmente. A minha vida mudou, a vida desse adolescente mudou, e o Senhor quer mudar as nossas vidas, né? Por isso Jesus morreu. E quando a gente descobre esse propósito de vida, esse novo propósito de vida, quando a gente descobre a razão de viver em Cristo, e a partir de Cristo, porque a Bíblia diz que
por Ele, né? É dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, aí as coisas mudam mesmo. Por quê? Porque Deus passa a fazer em nós e através de nós, e não somos nós a viver a nossa vida. Não somos nós a viver a nossa vida. Aí nós começamos a perceber que tem propósito maior de estarmos aqui. Que tem propósito maior de sermos plantados onde fomos plantados. Que há propósito maior de termos contato com as pessoas que temos. Então, é por aí. E é nesse contexto, gente, eu me empolguei aqui, mas é simples o que vem na sequência, tá? Por quê? Porque nesse contexto em que nós estávamos a mencionar que as pessoas elas escarneciam da segunda vida de Jesus, daquilo que é a essência. Ah, obrigado. Vai ser útil. Então, nesse contexto que as pessoas investiam em polêmicas e coisas que não eram essenciais, ficavam em torno de coisas que não resolviam, que só apareciam e não transformavam, foi nesse contexto que Pedro falou: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Crescei. Primeiro, crescei é imperativo. Não é assim: olha, se você quiser, você pode crescer. Tá bem? Olha, é opcional. Há pessoas que querem crescer aqui. Vamos fazer uma simulação. Há pessoas que querem crescer aqui. Levante a mão, algumas pessoas que queiram crescer aqui. Não precisa ser todas, não. Oh, que bom! Olha, mas se você não quiser crescer, não tem problema. Continue a vir aqui e participar das reuniões. Gente, não é bem assim. Quem conhece, sabe quem tem a opção de não crescer? Quem não nasceu ainda. Quem não nasceu não tem opção, porque não nasceu. Agora, nasceu, precisa crescer. Por isso que o texto diz: crescei, é imperativo. Nós não temos a opção de não crescermos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Então, crescei, né? É progredir. E a Bíblia mostra que tem que ser com equilíbrio. Por quê? Porque cresci na graça e no conhecimento. Podia ser só no conhecimento. Aí a gente lê um monte de livros, e nós ouvimos um monte de podcast, e investimos em informações. Ok, mas a Bíblia não fala que é só conhecimento. A Bíblia também fala que é graça. Então, qual que é o equilíbrio aí? O equilíbrio é que o conhecimento, ele provoca o reconhecimento, não é? Ah, eu sei. Ah, ele sabe. Não, ele está falando que sabe. Não, ele está falando que não sabe. E, aliás, o conhecimento até gera a possibilidade de discutirmos, de discussão. O conhecimento gera essa possibilidade. Por isso o conhecimento, nu e cru, o conhecimento, ele tem a possibilidade de ensoberbecer. Tá? Agora, a graça, o favor que a gente não merece, traz igualdade. A gente pode discutir quem conhece mais. A gente pode discutir quem conhece mais. Mas a gente não pode discutir quem merece menos. Porque graça é um favor que a gente não merece. E ninguém vai ficar discutindo aqui quem merece menos. Eu não mereço, tu não mereces, minha família não merece, nós não merecemos. Então a graça, ela nivela-nos. O conhecimento traz algumas diferenças.
de quem sabe, de quem não sabe. Eu estou falando do conhecimento assim, rasamente. Só que aqui, a Bíblia fala para a gente crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, não é qualquer conhecimento. E não é um conhecimento de teologia simplesmente. Quem é Jesus? Vamos definir quem é Jesus? Vamos lá, um exercício. Vamos definir quem é Jesus. Vamos lá, Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho. Eu ouvi Filho de Deus. A verdade é o amor. A vida. Gente, ok, podemos conversar, mas percebe que tudo isso não passa de palavras avulsas, se não é a realidade que eu experimento, que eu vivo. Jesus não vai deixar de ser o Filho de Deus, e amor, e o caminho, e a verdade, mesmo que eu não viva. É verdade, é a verdade. Mas percebe que o conhecimento de meu Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o conhecimento, ele é algo que tem que fazer a diferença aqui. Não é do mundo das ideias. Quem é Jesus e o que isso tem a ver com a transformação da minha vida? Quem é Jesus e o que isso tem a ver com a transformação da minha vida? Então, crescei na graça e no conhecimento, que não é qualquer conhecimento, não é o conhecimento que vai ensoberbecer, não é o conhecimento meramente teológico, embora seja importante, tá bem? Mas nós vamos crescer na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento de quem? Sim, mas o texto não fala de Jesus só. O texto fala crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O texto diz que a gente tem que crescer em Jesus, na graça e no conhecimento de Jesus, vírgula, que é o nosso Senhor e Salvador. Se Jesus não é o teu Salvador, ele não pode ser o teu Senhor. Se Jesus não é o teu Senhor, tu não entendeste ainda que ele veio para ser o teu Salvador. Estar aqui, nessa celebração, participar aqui, é muito importante. Mas se Jesus, para a tua realidade, é o Jesus dos evangélicos, é o Jesus que se canta lá na igreja para ele, é o Jesus que tem uma canção bonita, que tem um doce nome, é o Jesus que tantas vezes já me ensinaram, é o Jesus que às vezes eu leio lá na igreja e participo lá das festas de natais que nasceu um dia. Se Jesus é só esse Jesus, que era esse Jesus para mim, então que Jesus é? Não é um Jesus distante? Gente, eu cresço na graça e no conhecimento de Jesus, porque Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Jesus é o teu Salvador? Amém? Amém. Jesus é o teu Salvador? Amém. Olha, eu fiquei feliz com a resposta tão animada. Amém, sorrindo. Jesus é o meu Salvador, né, irmã? É verdade. Jesus é o meu Salvador. Se você não tem essa alegria de dizer que Jesus é o meu Salvador, faz isso hoje. Faz isso hoje, porque a Bíblia diz, aquele que confessar Jesus, aquele que confessar que Jesus é o Senhor, que ressuscitou dos mortos, esse vai ser salvo. Confessa Jesus hoje. Confessa Jesus hoje. Confessa Jesus hoje como o seu Salvador. E se confessares a Jesus como teu Salvador, ele passará a ser o teu Senhor. Ele é Senhor, isso não muda, mas ele quer ser o teu Senhor particular. Aí já não é do jeito que eu mando. Aí já não é do jeito que eu quero. Aí já não é a sua maneira, a sua moda.
Não, aí é do jeito de Jesus. Porque Ele não é só aquele que te salvou, mas é aquele que é Senhor sobre a tua vida. Olha que maravilha! Por isso eu oro, Senhor, vamos fazer o Kairos lá nas taipas. Então, pastor Alexandre, vamos fazer o Kairos aí? Aí a resposta, vamos orar. E olha, tá faltando 10 dias para os Kairos, só tem 4 inscritos. A resposta, vamos orar. E pastor, precisamos hospedar 5 pessoas. Vamos orar. Enfim, amém, é pela oração. Mas por que ele ora? Porque Jesus é o Senhor dele. Não é do jeito dele. Quando ele recebe um desafio, antes dele dizer sim ou não, ele vai perguntar para quem é Senhor. Na tua vida é assim? Se Jesus é Senhor, vai orar. Ah, mas está difícil, mas não dá, é impossível. Como é que essa porta vai abrir? Se Jesus é o teu Senhor e Ele determinar que para Ele dá, e para Ele sempre dá, se Ele quiser que dê, então é com Ele mesmo que tu tens que falar. Mas a situação está complicada. A situação é complicada mesmo, só que Jesus não é complicado. Jesus descomplica. Jesus descomplica. Então Jesus é o nosso Senhor. Eu estou prestando atenção no relógio. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Apenas como Senhor, afasta-nos das graças. Afasta-nos da graça. Se a gente olhar assim, tem que fazer, sabe aquele, como se fosse um Jesus, sabe, muito rude, sabe, tem que ser assim, 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 assim. Às vezes a gente prega um Jesus que não pode, sabe, tem esse lado, perigoso. Olhar para Jesus apenas como Senhor, afasta-nos da graça, tudo fica muito rígido. Agora, olhar para Jesus apenas como Salvador, torna a graça muito leviana, muito barata. Percebe que precisa ter equilíbrio? Eu olho para Jesus como Senhor, eu olho para Jesus como Salvador. E isso traz uma dosagem, um equilíbrio. Por quê? Porque eu preciso de graça e eu preciso de conhecimento. Então percebe que precisa ser tudo dosado. E porque as coisas são dosadas, são equilibradas. Porque há graça, porque há conhecimento, porque há um Senhor sobre nós, porque há um Salvador sobre nós. O texto ele termina dizendo, o texto diz, a Ele seja dada a glória. A Ele, a quem? A Jesus. Seja dada a glória. Seja dada a glória, o texto diz, aonde? Agora, na minha versão ao menos diz, olha, a Ele seja dada a glória sim, agora, como no dia da eternidade. Ah, mas na eternidade vai ser na eternidade. Sim, vai ser na eternidade. Mas antes de chegar lá na eternidade, nós damos glória a Jesus agora. O texto fala que é agora. Então, os olhos da gratidão, são os olhos da gratidão. A gratidão, percebe que de novo, outra vez, há um equilíbrio. São os olhos da eternidade e são os olhos aqui agora. Os olhos da gratidão aqui agora, sem perder de vista a promessa que há de vir. Os olhos da gratidão faz a diferença. Faz a diferença. Ou não. Levanta, tá frio. Já pensou se eu for ficar falando do frio? Ah, mas esse frio, tá frio. E de novo tem que limpar o gelo aqui do carro. Gente, todo dia na hora de tirar o gelo, eu vou ficar reclamando que eu tenho que tirar o gelo. Gente, o gelo fica até mais duro. Misericórdia. Senhor, obrigado pelo gelo que caiu novamente. Né? Vai parar de cair um dia, né, Senhor? Vai parar, se Deus quiser, na semana que vem. Gratidão.
conheço nada de agricultura, mas as poucas árvores que nós temos, elas agradecem tanto o frio, porque a bicharada morre tudo com frio. Morre com frio. Então, acabou ficando engraçado, mas ok. A Ele seja a glória, os olhos da gratidão aqui agora, sem perder de vista a promessa que há de vir. Eu dou graças na eternidade, mas eu dou graças agora. Eu dou graça por uma comida simples. Eu dou graça por um banquete, mas eu dou graça por uma comida simples. Eu dou graça porque eu tenho as melhores roupas, mas eu dou graça quando eu não tenho acesso às roupas que quero. Tá? Eu dou graça quando eu posso viajar, mas eu preciso da graça quando eu não posso viajar e quero viajar. Percebe que a gente precisa ter olhos de gratidão, exatamente. Ter olhos de gratidão. E aí é equilíbrio. É o equilíbrio já desde o começo do texto. Quando fala para a gente crescer, é na graça e é no conhecimento. É com Jesus que é Senhor e que é Salvador. É dando glória e sendo grato agora e para sempre. Então é nesse equilíbrio, né? Nesse equilíbrio que a gente segue pela graça mesmo, né? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça. Foi só olhar a pastilha e já sarou. Amém? Então, aqui nas taipas, o milagre é tão grande que a gente não precisa nem pôr a pastilha na boca, é só olhar. Deus abençoe e que nós sejamos gratos e que a gente cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? E já deve fazer uns anos que eu não faço apelo, mas eu gostaria de desafiar. Foi feito apelo durante a mensagem. Eu convido os evangelistas aqui da igreja, orei para o Evandro, né? E se tiverem outros, se alguém decidiu orar, homens podem orar com o Evandro, levanta a mão, não sei se tem visitante, entregar a vida para Jesus, Senhor e Salvador. Quer viver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ora junto com o Evandro aqui no final. Alguma irmã pode fazer essa oração com alguma irmã ou alguma menina, alguma rapariga que queira fazer essa oração de confissão? A Dulce? Quem é a Dulce? Dulce? Então, se tiver uma irmã, uma rapariga, alguém que queira orar junto com a Dulce, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, faz isso hoje. Faz isso hoje. Tá? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, irmãos.